Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Quero convidar os irmãos em todas as igrejas que estão recebendo essa transmissão a se colocarem de pé e abrirem suas Bíblias no livro do profeta Isaías, no capítulo 6, onde nós leremos o primeiro versículo. Isaías, capítulo 6, versículo 1. Nos diz assim a palavra do Senhor. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Todos podem se assentar. Isaías começa a sua narrativa falando a respeito de uma experiência que ele teve com o Senhor, mas ele inicia essa experiência falando de um fato que havia marcado aquele ano. Isso é muito natural. Nós nos referimos às vezes a anos passados a partir de fatos que os marcaram. Por exemplo, o ano em que você se casou, então aquele ano fica conhecido como o ano do seu casamento. O fato que mais marcou aquele ano. O fato que estava marcando aquele ano para Isaías, observe os irmãos, era a morte do rei. Ele se referiu a aquele ano como o ano da morte. Porque a morte do rei Uzias trouxe um grande impacto, não só para Isaías, mas a morte trouxe um impacto para todo o povo do Senhor. Porque o rei era uma figura muito importante. Neste caso de Uzias, era um reinado de um reinado que trouxe uma certa estabilidade ao povo. Foi um reinado de muitas conquistas. O reinado de Uzias foi próspero. Uzias tinha um exército notável. Ele aparelhou o seu exército, ele inventou equipamentos de guerra, armas de guerra, ele armou o exército, era um estrategista, ele expandiu as fronteiras. Então a figura de Uzias representava de certa forma estabilidade, segurança para o povo. Mas agora Uzias havia morrido. E essa morte impactasse a Israel ou a Judá, e que impactasse Isaías. E é possível que esse fosse o assunto que permeava todas as conversas. O povo estava chorando, o povo estava preocupado. Como seria dali para frente? Qual seria o próximo rei? Quem sairia à frente nas batalhas? Porque eram os reis que saíam à frente dos exércitos nas batalhas. Então a morte ela era muito traumática. E aquele ano estava sendo conhecido, ou ficaria marcado na história de Isaías, observe, como o ano da morte, ano da perda, ano das lágrimas. Mas Deus não queria isso para ele. E naquele mesmo ano, se por um lado havia a perda, a morte, a preocupação, Deus queria naquele mesmo ano abrir os olhos de Isaías, para que ele visse não a morte, mas para que ele visse o Senhor. Deus não quer que o ano, ou não queria que aquele ano ficasse marcado para ele como o ano em que ele viu a morte, mas que aquele ano ficasse marcado como o ano em que ele viu o Senhor. Quando nós estivermos em trás, e se porventura você olhar para trás, qual será a marca deixada por 2014 na sua história e na sua vida? Como você vai se lembrar do ano de 2014? Ano de perdas, ano de derrotas, ano de preocupações, de insegurança, de instabilidade. Deus quer que a sua igreja se lembre de 2014 como o ano em que ela viu o Senhor. Porque nós vimos o Senhor neste ano, em tudo. Nós vimos o Senhor em cada culto. Nós vimos o Senhor em cada reunião. Nós vimos o Senhor nos seminários.
Deus operou de forma extraordinária. Nós vimos o Senhor nas madrugadas, no dia. Nós vimos o Senhor através dos dons espirituais. Nós vimos o Senhor salvando. Nós vimos o Senhor operando curas, milagres, transformando vidas, restaurando famílias. A marca do ano que vai se findando não é a marca de morte para a igreja do Senhor, mas é um ano marcado pela vida. Nós vimos o Senhor. Deus queria mudar isso para Isaías. Isaías não é o ano da morte. E Deus leva Isaías a abrir os seus olhos e enxergar o Senhor. Havia uma preocupação porque o trono estava vazio. E isso é muito natural. As pessoas se preocupam com o governo humano. Quem vai assumir? Por que saiu? Qual será o próximo? Quem vai... E Deus estava naquele dia abrindo os olhos de Isaías para que ele visse que, se por um lado o trono de Judá estava vazio, por outro lado, na glória de Deus, numa outra dimensão, havia um trono muito mais alto do que o trono de Uzias, um trono muito mais sublime, que não estava vazio, mas estava ocupado pelo Senhor. Deus estava mostrando a Isaías: não se preocupe, meu terreno, porque o trono de Deus está ocupado, Deus está governando o seu povo, é Deus quem está no controle de todas as coisas. Esse trono nunca esteve vazio, o trono de Deus nesta obra nunca esteve vazio. Deus sempre ocupou o seu lugar, no ponto mais alto desta obra. Ele é o governo sobre todos nós, é o governo sobre a sua vida, Ele é o governo sobre a sua igreja. Ele é o Senhor que está sentado no trono, num alto e sublime trono. E Deus queria mostrar isso para Isaías, para que ele não tivesse preocupações com o aspecto secular, político. No profético, e no plano profético, Deus está no governo de todas as coisas. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. E ele complementa dizendo: e as suas vestes enchiam o templo. A santidade dele estava em todo o templo. Deus, com a sua santidade, está presente e ele preenche cada ponto da sua igreja. Ele atua em todos os pontos no corpo, em cada vida, desde a criança até o ancião. É possível sentir a presença da santidade de Deus no nosso meio. Isaías, mudar o foco. O foco não era o trono de Uzias. O foco era o trono de Deus. O foco não era o político, o histórico, o social. O foco era o profético. Num alto e sublime. Aquele ano vai se desenhando para ele como um ano diferente. Marcado como o ano em que ele viu o Senhor. E quando ele viu o Senhor no seu trono, a Bíblia diz que ele viu os serafins. E os serafins clamavam uns aos outros. E a expressão usada pelos serafins para nós, porque eles diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Aquilo que os serafins estavam dizendo, que é aquilo que está sendo dito na eternidade, que é a linguagem na eternidade, que é a adoração na eternidade, era também uma resposta para Isaías. Aquilo que eles clamavam uns aos outros, observe, era uma resposta a Isaías, porque eles diziam assim: Santo, 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 Santíssimo. Ainda que Uzias tenha falhado, o rei que está no trono mais alto, no plano profético de Deus, na obra de Deus, ele é santo, 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 ele não falha, ele é santíssimo. O nosso Deus não falha, Deus nunca falhou com você. Que sobem ao trono podem até falhar, mas Deus não falha. E Deus queria que Isaías olhasse para isso. O nosso Deus é santíssimo, ele não falha. Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. E por que essa referência a Senhor dos exércitos? Porque Uzias tinha uma marca no seu reinado. Ele criou, levantou e preparou um grande exército. Ele saía à frente, ele ampliou as fronteiras de Judá. Mas o que Deus estava mostrando agora na linguagem dos serafins era:
O Senhor é quem vai sair à frente do seu povo. As vitórias não eram por conta de Uzias. As vitórias do povo de Deus era porque Deus é o Senhor dos exércitos. É Ele quem sai à frente. Não se preocupe com liderança humana. Porque quem sai à frente da sua igreja, quem sai à frente dos exércitos de Deus, é o Senhor. Ele é o Senhor dos exércitos. A terra está cheia da sua glória. Porque a glória de Uzias teve limites. Ele ampliou as fronteiras. Mas a glória do nosso Deus, ela está sobre toda a terra. Meus irmãos, desta obra tem chegado em toda a terra. Em todos os lugares. Os testemunhos são os mais diversos. O leste europeu, a África, a China, os países na América Central, almas sedentas, ávidas por esta obra. Os testemunhos que nos são contados daqueles que a obra está chegando em todos os pontos dessa terra. A glória do Senhor enche toda a terra. Deus está expandindo a sua obra em todos os lugares. Deus tem pressa de fazer isso. É muito maior do que a glória de Uzias. A glória do Senhor é muito maior do que a glória de qualquer homem. E Deus estava mostrando isso para Isaías. Isaías, esse Deus é santo, ele não falha, ele sai à frente dos seus exércitos. Toda a terra, ele se faz presente em toda a terra. A obra está sendo levada a toda a terra, porque isso não é mérito de Uzias, não é mérito nosso, é mérito do nosso Deus. Ele é o Senhor dos exércitos. Isaías precisava entender isso. E Deus estava mudando o entendimento dele naquele dia. Essa é a experiência que nós temos vivido. Com o nosso Deus no controle de todas as coisas. Quando Isaías contemplou essa visão gloriosa no templo de Deus, dentro do templo, ele começou a perceber a sua fragilidade da glória de Deus. E ele disse assim: ai de mim, que vou perecendo. Ai de mim, que estou morrendo. O assunto que estava do lado de fora era a morte. Mas ele estava percebendo agora que ele também estava morrendo. Então o que importava para Isaías não era comentar a morte de alguém, mas o que importava antes da glória de Deus, ele não morresse, mas tivesse vida, que ele compreendesse o seu próprio estado. Isaías estava compreendendo o seu próprio estado. Ai de mim, que vou perecendo. E ele disse assim: eu sou um homem de lábios impuros. Eu sou um homem de lábios impuros. Ele estava assumindo a responsabilidade pelo Estado. Ele não responsabilizou ninguém. Ele não disse: eu sou um homem de lábios impuros porque alguém me fez assim. Não. Foi por conta de um sacerdote ou de um rei. Não. Ele estava entendendo a responsabilidade e assumindo a responsabilidade pelo estado no qual ele se encontrava. Eu sou um homem de lábios impuros. Estou morrendo por conta dos meus lábios que são impuros. E ele diz: eu tenho os lábios impuros como resultado do meio no qual eu vivo. Porque ele disse: eu sou um homem que habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu sou um homem que estou influenciado pelo meio externo. Eu estou influenciado por aquilo que não glorifica o nome do Senhor. Um povo que não mede aquilo que fala. Um povo que não mede as consequências daquilo que fala. Eles me influenciaram, por isso eu estou morrendo. E ele só pôde perceber isso diante da presença de Deus naquele lugar. Ele percebeu que ele também estava morrendo. Mas eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para um fato muito importante. Aquilo que Isaías estava contemplando naquele lugar, na verdade, era a dinâmica de um culto, com todos os elementos. Porque a Bíblia diz que ele viu a fumaça subindo naquele lugar. Era a fumaça do altar do Deus se tocou a Isaías com aquela brasa. Então, a brasa no altar de incenso estava acesa e estava viva. A fumaça estava subindo. Isso fazia parte do culto.
E se a brasa estava viva, se as brasas estavam acesas, observe, significa dizer que o cordeiro tinha sido sacrificado do lado de fora. Era desse culto que Isaías estava participando. O cordeiro era morto do lado de fora. O sangue era tomado. A vítima era queimada do lado de fora. O cordeiro, o fogo era aceso. A vítima era queimada. E aquele fogo do altar do sacrifício do lado de fora era trazido para o interior do templo e acendia o altar do incenso para queimar o incenso. Então, se aquelas brasas estavam acesas, significa dizer que o cordeiro havia morrido. O sangue tinha sido vertido. O sangue estava operando naquele culto. O sangue estava possibilitando as brasas acesas do lado de dentro. O sangue estava operando. Meus irmãos, essa é a experiência de culto dessa obra. O poder do sangue de Jesus está operando nesta obra. O altar do incenso no interior do templo, no seio da igreja, está aceso porque Jesus sacrificou a sua vida, derramou a sua vida na cruz do Calvário. Ele nos batiza, diz a Bíblia, com o Espírito Santo e com fogo. Foi Ele quem acendeu as brasas no seio da igreja, no interior da igreja, para que o corpo tivesse vida. Essa é a dinâmica do culto em que Isaías estava naquele momento. Daquele altar subia o aroma do incenso, porque o sangue era trazido e aspergido dentro do templo. Mas o cheiro que iria predominar ali agora não era o cheiro do sangue, que representava a morte do cordeiro, mas o que iria agora predominar ali era o resultado da morte do cordeiro, que era o incenso subindo. O bom cheiro do incenso. Aquele que entra num culto nesta obra, aquele que entra num culto da sua igreja, ele não percebe cheiro de morte. Morte é para o lado de fora. O comentário daqueles que têm os lábios impuros dentro do templo, no corpo, o assunto é vida. Deus produz vida dentro da sua igreja. O incenso estava subindo, e era um incenso que subia e aromatizava o ambiente. Quem chegasse naquele lugar iria perceber aquele bom cheiro. Lá no livro do Apocalipse, quando a Bíblia fala sobre o incenso, a Bíblia vai dizer que esse incenso subia com as orações dos santos. Então aquele incenso que estava subindo e aquela fumaça que estava tomando aquele lugar era a adoração, era a oração, era o louvor, era a representação do louvor de um povo que não morreu, mas que teve vida pelo sacrifício do Cordeiro, pelo poder do sangue de Jesus. O altar do incenso, você foi batizado com o Espírito Santo. Dos seus lábios agora emana o louvor, a adoração, a gratidão a Deus. Aquele que entra num culto como esse, irmãos, o culto continuava. É possível que a nação estivesse paralisada no luto em torno da morte de Uzias, mas Deus estava mostrando a Isaías: a vida continua, o corpo continua, o culto continua, a obra não para, a obra de Deus vai prosseguindo. Isaías precisava entender isso. Deus estava no comando. Ai de mim que vou perecendo, foi a expressão dele. Mas aquele culto iria ter como resultado para ele vida. E um serafim veio, diz a Bíblia, tomou uma brasa daquele altar do incenso. Deus tem pressa de operar em favor dos seus servos. Ele estava fragilizado, ele estava morrendo. E Deus tinha pressa para que ele não morresse. O serafim até podia ir andando, mas ele foi voando, porque Deus tem pressa. Deus tem pressa para que os seus servos sejam abençoados, para que haja uma operação de vida no coração de cada um. O serafim voou em direção a ele, com uma brasa, e tocou nos lábios dele. Ele disse: eu sou um homem de lábios impuros. E o fogo do altar tocou onde ele disse que estava o problema, onde ele disse que estava a impureza. Deus vai tocar hoje onde está a impureza. Deus tem operado com o seu Espírito, onde nós temos confessado estar a nossa fragilidade. Onde está a sua fragilidade, você sabe? Eu sei onde está a minha. Onde estão as nossas falhas? Onde estão as nossas inclinações?
estão as nossas tendências, quando nós estamos no interior do vivendo essa dinâmica no aspecto profético eterno, Deus opera em nosso favor, você assume a sua responsabilidade, você entende que Deus opera em seu favor. Brasa viva do altar, a brasa estava viva, Deus podia operar, porque a brasa estava viva. Deus pode operar na sua igreja, meu irmão, Deus pode operar nessa obra, porque as brasas estão vivas. Servos e servas batizados com o poder do Espírito Santo e fogo, as brasas estão vivas. O serafim tocou e disse para ele: Isaías, você entrou aqui morto. Um dia nós entramos morrendo, um dia a marca que estava nas nossas vidas era a morte, mas nós somos tocados com a brasa viva. Eis que isso tocou, que tocou os seus lábios com a brasa. Eis que isso tocou os seus lábios. Não foi um toque humano, foi brasa viva. Isso que tocou os seus lábios. Você deve a sua bênção a Deus. Quem tocou o seu coração foi o Senhor. Foi o poder do fogo do Espírito Santo. Não foi um toque humano. Não foi uma palavra persuasiva. Não foi um convencimento teológico. Você foi tocado com brasa viva. Lembre-se disso. Eis que isso tocou os seus lábios, o seu pecado foi purificado, a sua iniquidade foi tirada, Deus transformou a sua vida. Isaías, Deus está transformando a sua vida. Eis que isso tocou os seus lábios, Isaías. Você não vai morrer mais. Isaías que entrou com uma preocupação, agora estava liberto delas. Agora os seus olhos estavam focados para o Senhor. O ano teria para ele a marca da vida. O ano em que ele foi tocado com a brasa viva do altar, o ano em que ele viu o Senhor, o ano em que ele entendeu que a obra continua, que o culto continua, que o poder do sangue de Jesus continua operando, que a oração da igreja continua subindo ao trono da graça de Deus. Deus quer que esse ano fique conhecido e lembrado assim por cada um de nós. O ano em que Ele supriu todas as nossas necessidades. O ano em que não nos faltou nada. Deus foi conosco durante todos os dias deste ano. Depois disso, diz a Bíblia, no meio do templo, ele não estava agora ouvindo a voz dos que estavam do lado de fora, ele estava ouvindo uma voz dentro do templo. Obra é ouvir a voz. Disso ouvir a voz do Senhor. Obra é ouvir a voz do Senhor. Obra é ouvir a voz do Espírito Santo. O comando é dele, é ele quem está no alto e sublime trono. Ele ouviu a voz do Senhor. E ele agora vai ser dirigido por aquela voz, ele vai ser movido por aquela voz. Nós estamos pela voz do Senhor, pela voz do seu Espírito, pelos dons espirituais que norteiam esta obra, sempre nortearam esta obra. Não há decisões humanas, as decisões são pela voz do Senhor que tem falado no nosso meio, que tem operado no corpo. Depois disso ouvi a voz do Senhor, e a voz que ecoou naquele momento dizia: a quem enviou? Quem vai realizar a obra? E Isaías, naquele momento em que ouve a voz, ele se predispõe, sem perguntar nada, sem questionar nada. Enviar para onde, Senhor? Se for para tal lugar, eu vou. Enviar para onde? Que horas? Eu não posso, tal dia, nada disso. Ele não perguntou para onde. E Deus também não deu uma ordem a ele, observe. Deus poderia dar uma ordem, mas Deus não deu, porque a obra de Deus não é por força. A obra de Deus é voluntariedade. Nós fazemos a obra por gratidão, voluntariamente, movidos pela gratidão, por aquilo que Deus operou em nossa vida. A quem enviarei? Isaías se predispôs: eis-me aqui, envia-me a mim. Queres de mim? Qual é o trabalho que eu vou fazer nesta obra? Não importa, eu estou à disposição, voluntário. Vida, eu estava morrendo, eu estava perecendo. Ele abriu os meus olhos, eu vi o Senhor, a brasa me tocou, eu participei de um culto que foi profético, um culto que é profético, uma obra que é profética. A fazer, se não me voluntariar, me colocar à disposição desta obra.
Meus irmãos, essa é a nossa disposição. Mais um ano vai chegando ao seu fim. E nós glorificamos a Deus, porque em todos os cantos deste país e deste mundo temos encontrado um povo voluntarioso, movido por gratidão, um povo bem disposto a ouvir a voz do Senhor, um povo que não está esperando ordens, nem de Deus e nem de homens, mas um povo que faz a obra por gratidão voluntariamente. Nós não temos que fazer, nós precisamos fazer, porque nós somos gratos ao Senhor. Eis-me aqui, envia-me a mim. E sabe para onde Deus enviou Isaías? Povo no qual ele habitava, aquele povo que o havia influenciado. Mas agora Isaías seria enviado a eles, não para ser influenciado, observe, mas agora ele, cheio do poder de Deus, tocado com brasa viva do altar, ele que tinha os olhos abertos para enxergar o Senhor, agora ele estava capacitado, não para ser influenciado, mas para influenciar aquele povo. Ele poderia estar no meio do povo agora, e não seria contaminado por ele. Eles poderiam falar o que quisessem para Isaías, mas o que valia para Isaías agora era a experiência que ele tinha dentro do templo. Aquilo que ele viu, ninguém podia tirar. Isaías, nós estamos aqui tentando te convencer do contrário, e você não se convence por quê? Esse negócio de Deus, ninguém poderia tirar dele. Ele viu. Vocês podem dizer o que vocês quiserem, mas eu vi o Senhor, eu fui tocado com brasa viva. Essa experiência ninguém tira. Experiência vivida, ninguém tira. Ninguém te convence do contrário. Deus te fez ver o Senhor. Deus te fez viver uma experiência. Ninguém pode tirar isso de você. Os olhos humanos não viram, mas você viu. Deus te fez ver. Você pode entrar no meio do povo e influenciar com o poder de Deus que está na sua vida, com o poder do Evangelho que te alcançou. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eis-me aqui. Estou pronto para fazer a obra, porque eu vi o Senhor. Ele está no controle. Eu fui tocado. Eu fui perdoado. Estava morrendo e agora estou vivo. Pronto para mais um ano realizar a obra de Deus. E quando olhar para trás, não vou lembrar de morte, mas vou lembrar que eu vi o Senhor durante o ano de 2014 e continuarei vendo o Senhor até o dia glorioso do Senhor. Que Deus assim possa nos abençoar. Deus está expandindo a sua obra em todos os lugares. Deus tem pressa de fazer isso. É muito maior do que a glória de Uzias. A glória do Senhor é muito maior do que a glória de qualquer homem. E Deus estava mostrando isso para Isaías. Isaías, esse Deus é santo, ele não falha, ele sai à frente dos seus exércitos. Toda a terra, ele se faz presente em toda a terra, a obra está sendo levada a toda a terra, porque isso não é mérito de Uzias, não é mérito nosso, é mérito do nosso Deus, ele é o Senhor dos exércitos. Isaías precisava entender isso, e Deus estava mudando o entendimento dele naquele dia. Essa é a experiência que nós temos vivido, com o nosso Deus no controle de todas as coisas. Quando Isaías contemplou essa visão gloriosa no templo de Deus, dentro do templo, ele começou a perceber a sua fragilidade da glória de Deus. E ele disse assim: ai de mim, que vou perecendo, ai de mim que estou morrendo. O assunto que estava do lado de fora era a morte, mas ele estava percebendo agora que ele também estava morrendo. Então o que importava para Isaías não era comentar a morte de alguém, mas o que importava antes da glória de Deus, ele não morresse, mas tivesse vida, que ele compreendesse o seu próprio estado. Isaías estava compreendendo o seu próprio estado. Ai de mim que vou perecendo. E ele disse assim: eu sou um homem de lábios impuros. Eu sou um homem de lábios impuros. Ele estava assumindo a responsabilidade pelo Estado. Ele não responsabilizou ninguém. Ele não disse: eu sou um homem de lábios impuros porque alguém me fez assim. Não. Foi por conta de um sacerdote ou de um rei. Não.
Ele estava entendendo a responsabilidade e assumindo a responsabilidade pelo estado no qual ele se encontrava. Eu sou um homem de lábios impuros. Estou morrendo por conta dos meus lábios que são impuros. E ele diz, eu tenho os lábios impuros como resultado do meio no qual eu vivo. Porque ele disse, eu sou um homem que habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu sou um homem que estou influenciado pelo meio externo. Eu estou influenciado por aquilo que não glorifica o nome do Senhor. Um povo que não mede aquilo que fala. Um povo que não mede as consequências daquilo que fala. Eles me influenciaram, por isso eu estou morrendo. E ele só pôde perceber isso diante da presença de Deus naquele lugar. Ele percebeu que ele também estava morrendo. Mas eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para um fato muito importante. Aquilo que Isaías estava contemplando naquele lugar, na verdade, era a dinâmica de um culto, com todos os elementos. Porque a Bíblia diz que ele viu a fumaça subindo naquele lugar. Era a fumaça do altar do... Deus se tocou a Isaías com aquela brasa. Então, a brasa no altar de incenso estava acesa e estava viva. A fumaça estava subindo. Isso fazia parte do culto. E se a brasa estava viva, se as brasas estavam acesas, observe, significa dizer que o cordeiro tinha sido sacrificado do lado de fora. Era desse culto que Isaías estava participando. O cordeiro era morto do lado de fora. O sangue era tomado. A vítima era queimada do lado de fora. O cordeiro, o fogo era aceso. A vítima era queimada. E aquele fogo do altar do sacrifício do lado de fora era trazido para o interior do templo e acendia o altar do incenso para queimar o incenso. Então, se aquelas brasas estavam acesas, significa dizer que o cordeiro havia morrido. O sangue tinha sido vertido. O sangue estava operando naquele culto. O sangue estava possibilitando as brasas acesas do lado de dentro. O sangue estava operando. Meus irmãos, essa é a experiência de culto dessa obra. O poder do sangue de Jesus está operando nesta obra. O altar do incenso no interior do templo, no seio da igreja, está aceso porque Jesus sacrificou a sua vida, derramou a sua vida na cruz do Calvário. Ele nos batiza, diz a Bíblia, com o Espírito Santo e com fogo. Foi Ele quem acendeu as brasas no seio da igreja, no interior da igreja, para que o corpo tivesse vida. Essa é a dinâmica do culto em que Isaías estava naquele momento. Daquele altar subia o aroma do incenso, porque o sangue era trazido e aspergido dentro do templo. Mas o cheiro que iria predominar ali agora não era o cheiro do sangue, que representava a morte do cordeiro, mas o que iria agora predominar ali era o resultado da morte do cordeiro, que era o incenso subindo. O bom cheiro do incenso. Aquele que entra num culto nesta obra, aquele que entra num culto na sua igreja, ele não percebe cheiro de morte. Morte é para o lado de fora. O comentário daqueles que têm os lábios impuros dentro do templo, no corpo, o assunto é vida. Deus produz vida dentro da sua igreja. O incenso estava subindo, e era um incenso que subia e aromatizava o ambiente. Quem chegasse naquele lugar iria perceber aquele bom cheiro. Lá no livro do Apocalipse, quando a Bíblia fala sobre o incenso, a Bíblia vai dizer que esse incenso que subia com as orações dos santos. Então aquele incenso que estava subindo e aquela fumaça que estava tomando aquele lugar era a adoração, era a oração, era o louvor, era a representação do louvor de um povo que não morreu, mas que teve vida pelo sacrifício do Cordeiro, pelo poder do sangue de Jesus. O altar do incenso, você foi batizado com o Espírito Santo. Dos seus lábios agora emana o louvor, a adoração, a gratidão a Deus. Aquele que entra num culto como esse, irmãos, o culto continuava. É possível que a nação estivesse paralisada no luto em torno da morte de Uzias, mas Deus estava mostrando a Isaías a
a vida continua, o corpo continua, o culto continua, a obra não para. A obra de Deus vai prosseguindo. Isaías precisava entender isso. Deus estava no comando. Ai de mim que vou perecendo, foi a expressão dele. Mas aquele culto iria ter como resultado para ele vida. E um serafim veio, dita a Bíblia, tomou uma brasa daquele altar do incenso. Deus tem pressa de operar em favor dos seus servos. Ele estava fragilizado, ele estava morrendo. E Deus tinha pressa para que ele não morresse. O serafim até podia ir andando, mas ele foi voando, porque Deus tem pressa. Deus tem pressa para que os seus servos sejam abençoados, para que haja uma operação de vida no coração de cada um. O serafim voou em direção a ele, com uma brasa, e tocou nos lábios dele. Ele disse: eu sou um homem de lábios impuros. E o fogo do altar tocou onde ele disse que estava o problema, onde ele disse que estava a impureza. Deus vai tocar hoje onde está a impureza. Deus tem operado com o seu espírito, onde nós temos confessado estar a nossa fragilidade. Onde está a sua fragilidade, você sabe? Eu sei onde está a minha. Onde estão as nossas falhas? Onde estão as nossas inclinações? Onde estão as nossas tendências? Quando nós estamos no interior do vivendo essa dinâmica no aspecto profético eterno, Deus opera em nosso favor. Você assume a sua responsabilidade. Você entende que Deus opera em seu favor. Brasa viva do altar. A brasa estava viva. Deus podia operar, porque a brasa estava viva. Deus pode operar na sua igreja, meu irmão. Deus pode operar nessa obra, porque as brasas estão vivas. Servos e servas batizados com o poder do Espírito Santo. Espírito Santo e fogo. As brasas estão vivas. O serafim tocou e disse para ele: Isaías, você entrou aqui morto. Um dia nós entramos morrendo. Um dia a marca que estava nas nossas vidas era a morte. Mas nós somos tocados com a brasa viva. Eis que isso tocou. Que tocou os seus lábios com a brasa. Eis que isso tocou os seus lábios. Não foi um toque humano, foi brasa viva. Isso que tocou os seus lábios. Você deve a sua bênção a Deus. Quem tocou o seu coração foi o Senhor. Foi o poder do fogo do Espírito Santo. Não foi um toque humano. Não foi uma palavra persuasiva. Não foi um convencimento teológico. Você foi tocado com brasa viva. Lembre-se disso. Eis que isso tocou os seus lábios. O seu pecado foi purificado. A sua iniquidade foi tirada. Deus transformou a sua vida. Isaías, Deus está transformando a sua vida. Eis que isso tocou os seus lábios, Isaías. Você não vai morrer mais. Isaías, que entrou com uma preocupação, agora estava liberto delas. Agora os seus olhos estavam focados para o Senhor. O ano teria para ele a marca da vida. O ano em que ele foi tocado com a brasa viva do altar. O ano em que ele viu o Senhor. O ano em que ele entendeu que a obra continua. Que o culto continua. Que o poder do sangue de Jesus continua operando. Que a oração da igreja continua subindo ao trono da graça de Deus. Deus quer que esse ano fique conhecido e lembrado assim por cada um de nós. O ano em que ele supriu todas as nossas necessidades. O ano em que não nos faltou nada. Deus foi conosco durante todos os dias deste ano. Depois disso, diz a Bíblia, no meio do templo, ele não estava agora ouvindo a voz dos que estavam do lado de fora, ele estava ouvindo uma voz dentro do templo. Obra é ouvir a voz. Disso ouvir a voz do Senhor. Obra é ouvir a voz do Senhor. Obra é ouvir a voz do Espírito Santo. O comando é dele, é ele quem está no alto e sublime trono. Ele ouviu a voz do Senhor. E ele agora vai ser dirigido por aquela voz. Ele vai ser movido por aquela voz. Nós estamos pela voz do Senhor, pela voz do seu Espírito, pelos dons espirituais que norteiam esta obra. Sempre nortearam esta obra. Não há decisões humanas. As decisões são pela voz do Senhor que tem falado no nosso meio, que tem operado no corpo. Depois disso ouvi a voz do Senhor. E a voz que ecoou naquele momento dizia: a quem enviar?
Quem vai realizar a obra? Isaías, naquele momento em que ouve a voz, ele se predispõe, sem perguntar nada, sem questionar nada. Enviar para onde, Senhor? Se for para tal lugar, eu vou. Enviar para onde? Que horas? Eu não posso, tal dia, nada disso. Ele não perguntou para onde. E Deus também não deu uma ordem a ele, observe. Deus poderia dar uma ordem, mas Deus não deu. Porque a obra de Deus não é por força. A obra de Deus é voluntariedade. Nós fazemos a obra por gratidão, voluntariamente, movidos pela gratidão, por aquilo que Deus operou em nossa vida. A quem enviarei? Isaías se predispôs, eis-me aqui, envia-me a mim. Queira de mim, qual é o trabalho que eu vou fazer nesta obra? Não importa, eu estou à disposição, voluntário. Vida, eu estava morrendo, eu estava perecendo. Ele abriu os meus olhos, eu vi o Senhor, a brasa me tocou, eu participei de um culto que foi profético, um culto que é profético, uma obra que é profética. A fazer, se não me voluntariar, me colocar à disposição desta obra. Meus irmãos, essa é a nossa disposição. Mais um ano vai chegando ao seu fim, e nós glorificamos a Deus, porque em todos os cantos deste país e deste mundo, temos encontrado um povo voluntarioso, movido por gratidão, um povo bem disposto a ouvir a voz do Senhor, um povo que não está esperando ordens, nem de Deus e nem de homens, mas um povo que faz a obra por gratidão voluntariamente. Nós não temos que fazer, nós precisamos fazer, porque nós somos gratos ao Senhor. Eis-me aqui, envia-me a mim. E sabe para onde Deus enviou Isaías? Povo no qual ele habitava, aquele povo que o havia influenciado. Mas agora Isaías seria enviado a eles, não para ser influenciado, observe, mas agora ele, cheio do poder de Deus, tocado com brasa viva do altar, ele que tinha os olhos abertos para enxergar o Senhor, agora ele estava capacitado, não para ser influenciado, mas para influenciar aquele povo. Ele poderia estar no meio do povo agora, e não seria contaminado por ele. Eles poderiam falar o que quisessem para Isaías, mas o que valia para Isaías agora era a experiência que ele tinha dentro do templo, aquilo que ele viu, ninguém podia tirar. Isaías, nós estamos aqui tentando te convencer do contrário, e você não se convence, por quê? Esse negócio de Deus, ninguém poderia tirar dele, ele viu. Vocês podem dizer o que vocês quiserem, mas eu vi o Senhor, eu fui tocado com brasa viva, essa experiência ninguém tira, experiência vivida ninguém tira, ninguém te convence do contrário. Deus te fez ver o Senhor, Deus te fez viver uma experiência, ninguém pode tirar isso de você. Os olhos humanos não viram, mas você viu. Deus te fez ver. Você pode entrar no meio do povo e influenciar com o poder de Deus que está na sua vida, com o poder do Evangelho que te alcançou. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eis-me aqui. Estou pronto para fazer a obra, porque eu vi o Senhor. Ele está no controle. Eu fui tocado. Eu fui perdoado. Estava morrendo e agora estou vivo. Pronto para mais um ano realizar a obra de Deus. E quando olhar para trás, não vou lembrar de morte, mas vou lembrar que eu vi o Senhor durante o ano de 2014 e continuarei vendo o Senhor até o dia glorioso do Senhor. Que Deus assim possa nos abençoar. A Deus, aquele que entra num culto como esse, irmãos, o culto continuava. É possível que a nação estivesse paralisada no luto em torno da morte de Uzias, mas Deus estava mostrando a Isaías: a vida continua, o corpo continua, o culto continua, a obra não para, a obra de Deus vai prosseguindo. Isaías precisava entender isso. Deus estava no comando. Ai de mim que vou perecendo, foi a expressão dele. Mas aquele culto iria ter como resultado para ele vida. E um serafim veio, dita a Bíblia,
tomou uma brasa daquele altar do incenso. Deus tem pressa de operar em favor dos seus servos. Ele estava fragilizado, ele estava morrendo, e Deus tinha pressa para que ele não morresse. O serafim até podia ir andando, mas ele foi voando, porque Deus tem pressa. Deus tem pressa para que os seus servos sejam abençoados, para que haja uma operação de vida no coração de cada um. O serafim voou em direção a ele, com uma brasa, e tocou nos lábios dele. Ele disse: eu sou um homem de lábios impuros. E o fogo do altar tocou onde ele disse que estava o problema, onde ele disse que estava a impureza. Deus vai tocar hoje onde está a impureza. Deus tem operado com o seu espírito, onde nós temos confessado estar a nossa fragilidade. Onde está a sua fragilidade, você sabe? Eu sei onde está a minha. Onde estão as nossas falhas? Onde estão as nossas inclinações? Onde estão as nossas tendências? Quando nós estamos no interior, vivendo essa dinâmica no aspecto profético eterno, Deus opera em nosso favor. Você assume a sua responsabilidade. Você entende que Deus opera em seu favor. Brasa viva do altar. A brasa estava viva. Deus podia operar, porque a brasa estava viva. Deus pode operar na sua igreja, meu irmão. Deus pode operar nessa obra, porque as brasas estão vivas. Servos e servas batizados com o poder do Espírito Santo. Espírito Santo e fogo. As brasas estão vivas. O serafim tocou e disse para ele: Isaías, você entrou aqui morto. Um dia nós entramos morrendo. Um dia a marca que estava nas nossas vidas era a morte. Mas nós somos tocados com a brasa viva. Eis que isso tocou, que tocou os seus lábios com a brasa. Eis que isso tocou os seus lábios. Não foi um toque humano, foi brasa viva. Isso que tocou os seus lábios. Você deve a sua bênção a Deus. Quem tocou o seu coração foi o Senhor. Foi o poder do fogo do Espírito Santo. Não foi um toque humano. Não foi uma palavra persuasiva. Não foi um convencimento teológico. Você foi tocado com brasa viva. Lembre-se disso. Eis que isso tocou os seus lábios. O seu pecado foi purificado. A sua iniquidade foi tirada. Deus transformou a sua vida. Isaías, Deus está transformando a sua vida. Eis que isso tocou os seus lábios, Isaías. Você não vai morrer mais. Isaías, que entrou com uma preocupação, agora estava liberto delas. Agora os seus olhos estavam focados para o Senhor. O ano teria para ele a marca da vida. O ano em que ele foi tocado com a brasa viva do altar. O ano em que ele viu o Senhor. O ano em que ele entendeu que a obra continua. Que o culto continua. Que o poder do sangue de Jesus continua operando. Que a oração da igreja continua subindo ao trono da graça de Deus. Deus quer que esse ano fique conhecido e lembrado assim por cada um de nós. O ano em que Ele supriu todas as nossas necessidades. O ano em que não nos faltou nada. Deus foi conosco durante todos os dias deste ano. Depois disso, diz a Bíblia, no meio do templo, ele não estava agora ouvindo a voz dos que estavam do lado de fora. Ele estava ouvindo uma voz dentro do templo. Obra é ouvir a voz. Disso ouvir a voz do Senhor. Obra é ouvir a voz do Senhor. Obra é ouvir a voz do Espírito Santo. O comando é dele, é ele quem está no alto e sublime trono. Ele ouviu a voz do Senhor. E ele agora vai ser dirigido por aquela voz. Ele vai ser movido por aquela voz. Nós estamos pela voz do Senhor, pela voz do seu Espírito, pelos dons espirituais que norteiam esta obra. Sempre nortearam esta obra. Não há decisões humanas. As decisões são pela voz do Senhor que tem falado no nosso meio, que tem operado no corpo. Depois disso, ouvi a voz do Senhor. E a voz que ecoou naquele momento dizia: a quem enviou? Quem vai realizar a obra? E Isaías, naquele momento em que ouve a voz, ele se predispõe, sem perguntar nada, sem questionar nada. Enviar para onde, Senhor? Se for para tal lugar, eu vou. Enviar para onde? Que horas? Eu não posso, tal dia, nada disso.
Ele não perguntou para onde. E Deus também não deu uma ordem a ele, observe. Deus poderia dar uma ordem, mas Deus não deu. Porque a obra de Deus não é por força. A obra de Deus é voluntariedade. Nós fazemos a obra por gratidão, voluntariamente, movidos pela gratidão, por aquilo que Deus operou em nossa vida. A quem enviarei? Isaías se predispôs: eis-me aqui, envia-me a mim. Queira de mim, qual é o trabalho que eu vou fazer nesta obra? Não importa, eu estou à disposição, voluntário. Eu estava morrendo, eu estava perecendo. Ele abriu os meus olhos, eu vi o Senhor, a brasa me tocou, eu participei de um culto que foi profético, um culto que é profético, uma obra que é profética. Coisa a fazer se não me voluntariar, me colocar à disposição desta obra. Meus irmãos, essa é a nossa disposição. Mais um ano vai chegando ao seu fim. E nós glorificamos a Deus, porque em todos os cantos deste país e deste mundo, temos encontrado um povo voluntarioso, movido por gratidão, um povo bem disposto a ouvir a voz do Senhor, um povo que não está esperando ordens, nem de Deus e nem de homens, mas um povo que faz a obra por gratidão voluntariamente. Nós não temos que fazer, nós precisamos fazer, porque nós somos gratos ao Senhor. Eis-me aqui, envia-me a mim. E sabe para onde Deus enviou Isaías? Povo no qual ele habitava, aquele povo que o havia influenciado. Mas agora Isaías seria enviado a eles, não para ser influenciado, observe, mas agora ele, cheio do poder de Deus, tocado com brasa viva do altar, ele que tinha os olhos abertos para enxergar o Senhor, agora ele estava capacitado, não para ser influenciado, mas para influenciar aquele povo. Ele poderia estar no meio do povo agora, e não seria contaminado por ele. Eles poderiam falar o que quisessem para Isaías, mas o que valia para Isaías agora era a experiência que ele tinha dentro do templo, aquilo que ele viu, ninguém podia tirar. Isaías, nós estamos aqui tentando te convencer do contrário, e você não se convence, por quê? Esse negócio de Deus, ninguém poderia tirar dele, ele viu. Vocês podem dizer o que vocês quiserem, mas eu vi o Senhor, eu fui tocado com brasa viva, essa experiência ninguém tira, experiência vivida ninguém tira, ninguém te convence do contrário. Deus te fez ver o Senhor, Deus te fez viver uma experiência, ninguém pode tirar isso de você. Os olhos humanos não viram, mas você viu, Deus te fez ver. Você pode entrar no meio do povo e influenciar com o poder de Deus que está na sua vida, com o poder do Evangelho que te alcançou. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eis-me aqui. Estou pronto para fazer a obra, porque eu vi o Senhor. Ele está no controle. Eu fui tocado. Eu fui perdoado. Estava morrendo e agora estou vivo. Pronto para mais um ano realizar a obra de Deus. E quando olhar para trás, não vou lembrar de morte, mas vou lembrar que eu vi o Senhor durante o ano de 2014 e continuarei vendo o Senhor até o dia glorioso do Senhor. Que Deus assim possa nos abençoar. Continua, que o culto continua, que o poder do sangue de Jesus continua operando, que a oração da igreja continua subindo ao trono da graça de Deus. Deus quer que esse ano fique conhecido e lembrado assim por cada um de nós. O ano em que Ele supriu todas as nossas necessidades. O ano em que não nos faltou nada. Deus foi conosco durante todos os dias deste ano. Depois disso, diz a Bíblia, no meio do templo, ele não estava agora ouvindo a voz dos que estavam do lado de fora, ele estava ouvindo uma voz dentro do templo. Obra é ouvir a voz. Disso ouvir a voz do Senhor. Obra é ouvir a voz do Senhor. Obra é ouvir a voz do Espírito Santo. O comando é dele, é ele quem está no alto e sublime trono. Ele ouviu a voz do Senhor. E ele agora vai ser dirigido por aquela voz. Ele vai ser movido por aquela voz. Nós estamos pela voz do Senhor, pela voz do seu Espírito, pelos dons espirituais que norteiam esta obra, sempre nortearam esta obra. Não há decisões humanas, as decisões
são pela voz do Senhor que tem falado no nosso meio, que tem operado no corpo. Depois disso, ouvi a voz do Senhor. E a voz que ecoou naquele momento dizia: a quem enviarei? Quem vai realizar a obra? E Isaías, naquele momento em que ouve a voz, ele se predispõe, sem perguntar nada, sem questionar nada. Enviar para onde, Senhor? Se for para tal lugar, eu vou. Enviar para onde? Que horas? Eu não posso, tal dia, nada disso. Ele não perguntou para onde. E Deus também não deu uma ordem a ele, observe. Deus poderia dar uma ordem, mas Deus não deu. Porque a obra de Deus não é por força. A obra de Deus é voluntariedade. Nós fazemos a obra por gratidão, voluntariamente, movidos pela gratidão, por aquilo que Deus operou em nossa vida. A quem enviarei? Isaías se predispôs: eis-me aqui, envia-me a mim. Queira de mim, qual é o trabalho que eu vou fazer nessa obra? Não importa, eu estou à disposição, voluntário. Vida, eu estava morrendo, eu estava perecendo. Ele abriu os meus olhos, eu vi o Senhor, a brasa me tocou, eu participei de um culto que foi profético, um culto que é profético, uma obra que é profética. A fazer, se não me voluntariar, me colocar à disposição desta obra. Meus irmãos, essa é a nossa disposição. Mais um ano vai chegando ao seu fim, e nós glorificamos a Deus, porque em todos os cantos deste país e deste mundo, temos encontrado um povo voluntarioso, movido por gratidão, um povo bem disposto a ouvir a voz do Senhor, um povo que não está esperando ordens, nem de Deus e nem de homens, mas um povo que faz a obra por gratidão voluntariamente. Nós não temos que fazer, nós precisamos fazer, porque nós somos gratos ao Senhor. Eis-me aqui, envia-me a mim. E sabe para onde Deus enviou Isaías? O povo no qual ele habitava, aquele povo que o havia influenciado. Mas agora Isaías seria enviado a eles, não para ser influenciado, observe, mas agora ele, cheio do poder de Deus, tocado com brasa viva do altar, ele que tinha os olhos abertos para enxergar o Senhor, agora ele estava capacitado, não para ser influenciado, mas para influenciar aquele povo. Ele poderia estar no meio do povo agora, e não seria contaminado por ele. Eles poderiam falar o que quisessem para Isaías, mas o que valia para Isaías agora era a experiência que ele tinha dentro do templo, aquilo que ele viu, ninguém podia tirar. Isaías, nós estamos aqui tentando te convencer do contrário, e você não se convence por quê? Esse negócio de Deus, ninguém poderia tirar dele, ele viu. Vocês podem dizer o que vocês quiserem, mas eu vi o Senhor, eu fui tocado com brasa viva, essa experiência ninguém tira, experiência vivida ninguém tira, ninguém te convence do contrário. Deus te fez ver o Senhor, Deus te fez viver uma experiência, ninguém pode tirar isso de você. Os olhos humanos não viram, mas você viu, Deus te fez ver. Você pode entrar no meio do povo e influenciar com o poder de Deus que está na sua vida, com o poder do Evangelho que te alcançou. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eis-me aqui. Estou pronto para fazer a obra, porque eu vi o Senhor. Ele está no controle. Eu fui tocado. Eu fui perdoado. Estava morrendo e agora estou vivo. Pronto para mais um ano realizar a obra de Deus. E quando olhar para trás, não vou lembrar de morte, mas vou lembrar que eu vi o Senhor durante o ano de 2014 e continuarei vendo o Senhor até o dia glorioso do Senhor. Que Deus assim possa nos abençoar. Essa obra, não importa, eu estou à disposição, voluntário. Vida, eu estava morrendo, eu estava perecendo. Ele abriu os meus olhos, eu vi o Senhor, a brasa me tocou, eu participei de um culto que foi profético, um culto que é profético, uma obra que é profética. Coisa a fazer, se não me voluntariar, me colocar à disposição dessa obra. Meus irmãos, essa é a nossa disposição.
Mais um ano vai chegando ao seu fim. E nós glorificamos a Deus, porque em todos os cantos deste país e deste mundo temos encontrado um povo voluntarioso, movido por gratidão, um povo bem disposto a ouvir a voz do Senhor, um povo que não está esperando ordens nem de Deus e nem de homens, mas um povo que faz a obra por gratidão voluntariamente. Nós não temos que fazer, nós precisamos fazer, porque nós somos gratos ao Senhor. Eis-me aqui, envia-me a mim. E sabe para onde Deus enviou Isaías? Povo no qual ele habitava, aquele povo que o havia influenciado. Mas agora Isaías seria enviado a eles, não para ser influenciado, observe, mas agora ele, cheio do poder de Deus, tocado com brasa viva do altar, ele que tinha os olhos abertos para enxergar o Senhor, agora ele estava capacitado, não para ser influenciado, mas para influenciar aquele povo. Ele poderia estar no meio do povo agora, e não seria contaminado por ele. Eles poderiam falar o que quisessem para Isaías, mas o que valia para Isaías agora era a experiência que ele tinha dentro do templo. Aquilo que ele viu, ninguém podia tirar. Isaías, nós estamos aqui tentando te convencer do contrário, e você não se convence por quê? Esse negócio de Deus, ninguém poderia tirar dele. Ele viu. Vocês podem dizer o que vocês quiserem, mas eu vi o Senhor, eu fui tocado com brasa viva. Essa experiência ninguém tira. Experiência vivida, ninguém tira. Ninguém te convence do contrário. Deus te fez ver o Senhor. Deus te fez viver uma experiência. Ninguém pode tirar isso de você. Os olhos humanos não viram, mas você viu. Deus te fez ver. Você pode entrar no meio do povo e influenciar com o poder de Deus que está na sua vida, com o poder do Evangelho que te alcançou. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eis-me aqui. Estou pronto para fazer a obra, porque eu vi o Senhor. Ele está no controle. Eu fui tocado. Eu fui perdoado. Estava morrendo e agora estou vivo. Pronto para mais um ano realizar a obra de Deus. E quando olhar para trás, não vou lembrar de morte, mas vou lembrar que eu vi o Senhor durante o ano de 2014 e continuarei vendo o Senhor até o dia glorioso do Senhor. Que Deus assim possa nos abençoar. Do altar, ele que tinha os olhos abertos para enxergar o Senhor, agora ele estava capacitado, não para ser influenciado, mas para influenciar aquele povo. Ele poderia estar no meio do povo agora, e não seria contaminado por ele. Eles poderiam falar o que quisessem para Isaías, mas o que valia para Isaías agora era a experiência que ele tinha dentro do templo. Aquilo que ele viu, ninguém podia tirar. Isaías, nós estamos aqui tentando te convencer do contrário, e você não se convence por quê? Esse negócio de Deus, ninguém poderia tirar dele. Ele viu. Vocês podem dizer o que vocês quiserem, mas eu vi o Senhor. Eu fui tocado com brasa viva. Essa experiência ninguém tira. Experiência vivida, ninguém tira. Ninguém te convence do contrário. Deus te fez ver o Senhor. Deus te fez viver uma experiência. Ninguém pode tirar isso de você. Os olhos humanos não viram, mas você viu. Deus te fez ver. Você pode entrar no meio do povo e influenciar com o poder de Deus que está na sua vida, com o poder do Evangelho que te alcançou. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eis-me aqui. Estou pronto para fazer a obra, porque eu vi o Senhor. Ele está no controle. Eu fui tocado. Eu fui perdoado. Estava morrendo e agora estou vivo. Pronto para mais um ano realizar a obra de Deus. E quando olhar para trás, não vou lembrar de morte, mas vou lembrar que eu vi o Senhor durante o ano de 2014. E continuarei vendo o Senhor até o dia glorioso do Senhor. Que Deus assim possa nos abençoar. Do contrário, Deus te fez ver o Senhor. Deus te fez viver uma experiência. Ninguém pode tirar isso de você. Os olhos humanos não viram, mas você viu. Deus te fez ver. Você pode entrar no meio do povo e influenciar com o poder de Deus que está na sua vida, com o poder do Evangelho que te alcançou. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eis-me aqui.
estou pronto para fazer a obra, porque eu vi o Senhor, Ele está no controle, eu fui tocado, eu fui perdoado, estava morrendo e agora estou vivo, pronto para mais um ano realizar a obra de Deus. E quando olhar para trás, não vou lembrar de morte, mas vou lembrar que eu vi o Senhor durante o ano de 2014 e continuarei vendo o Senhor até o dia glorioso do Senhor. Que Deus assim possa nos abençoar. Eu fui perdoado, estava morrendo e agora estou vivo, pronto para mais um ano realizar a obra de Deus. E quando olhar para trás, não vou lembrar de morte, mas vou lembrar que eu vi o Senhor durante o ano de 2014 e continuarei vendo o Senhor até o dia glorioso do Senhor. Que Deus assim possa nos abençoar. Até o dia glorioso do Senhor. Que Deus assim possa nos abençoar.